E aí, pessoal do terceiro, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Espero que vocês estejam cada vez mais se acostumando com a ideia de estudar assim pelos vídeos, fazendo os exercícios. Agora tem esse acesso aí ao portal. Não deixem de estudar esse ano para vocês, apesar de estar um pouco travado, é um ano decisivo. A gente não sabe se ainda no final do ano o Enem vai mudar, essas coisas, mas a questão é que a preparação deve continuar, beleza? Agora é a vez de física, portanto, vocês vão pegar a apostila aí na frente 2, os módulos 4 e 5. A gente vai falar sobre calor latente e mudança de estado físico aqui agora. É uma questão que a gente vai ter que fazer uma separação. Esse vídeo aqui vai ser só para a parte da explicação, depois eu faço mais 1 ou 2 vídeos com os exercícios relativos a esses módulos 4 e 5, beleza? Bom, o começo do módulo trata de uma situação que, a meu ver, quem já está no terceiro ano deve dominar, que é a questão dos nomes das mudanças de estado físico. A gente não vai entrar no mérito aqui demais, assim, embora seja muito necessário você entender a natureza corpuscular, quer dizer, como é que as partículas se comportam dentro do corpo que está no estado sólido ou líquido ou gasoso. Aquela questão de agregação, do sólido é muito próximo, do gasoso é muito distante. As partículas, a questão de movimento, que o movimento no sólido é só fibrilatório, o movimento é muito mais intenso quando está no estado gasoso e tudo mais. A questão aqui é muito mais relativa ao nome das mudanças, e algumas mudanças são principais, são mais importantes até para a gente poder estudar, e o caminho que a energia faz, porque nesses módulos que a gente está analisando aqui agora, são os efeitos da transmissão de calor. A gente já estudou, por exemplo, o calor sensível, que é aquele presente nas mudanças de temperatura. Agora é a vez da gente estudar o calor influenciando o estado físico dos materiais. A questão, se analisar o seguinte: entre sólido, líquido e gasoso, você tem 2 caminhos específicos para a energia. O caminho endotérmico, ou seja, são os fenômenos que acontecem com absorção de energia, e o caminho exotérmico, ou seja, aquele caminho onde os fenômenos acontecem com liberação de energia. Quer dizer, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou sólido para gasoso direto, a mudança ocorre com absorção de energia. Você tem que fornecer energia ao sistema para acontecer essa mudança. No contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido ou gasoso para sólido direto, ao invés de fornecer, você tem que tirar a energia do sistema, portanto, são processos exotérmicos. Na hora da gente fazer cálculo com isso aqui, tem uma fórmula para cálculo de calor latente. No caminho endotérmico a gente vai usar o latente positivo, no caminho exotérmico a gente vai usar o latente no mesmo valor, só que negativo, para representar que em uma energia entra, na outra energia sai. E os nomes, né? Fusão, solidificação, um é o contrário do outro, vaporização e condensação. Para vaporização especificamente, você tem 3 tipos, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. A diferença entre eles é a velocidade de ocorrência e necessidade de uma temperatura, por exemplo. A evaporação acontece em qualquer temperatura e acontece de forma lenta. A ebulição tem que ter uma temperatura específica, que depende da pressão, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco. E a calefação é aquela que acontece de maneira quase instantânea. Na ebulição, não vamos esquecer, vamos circular ela aqui, que ela é a principal para nós. Acontece formação de bolha e tudo mais. A ebulição é quando um líquido está fervendo, falando popularmente. De todos aqui, a ebulição e a fusão são os principais para nós. Obviamente, condensação como contrário, um evento contrário em termos de energia da ebulição, e solidificação como um evento contrário à fusão em termos de energia também são importantes, mas na hora de a gente definir, por exemplo, pontos, a gente fala ponto de fusão e ebulição. Por falar nisso, nesse caso, a gente vai falar da dependência dos estados físicos em relação à pressão. Tudo que acontece com o estado físico de um material, obviamente, depende do evento energético, né, de absorver ou liberar energia, mas também, para acontecer e a gente dominar quando esses eventos acontecem, a gente tem que saber que depende da pressão do ambiente também. Ou seja, quando a gente fala que o ponto de ebulição da água é de 100 graus e o ponto de fusão dela é de 0 grau, além de a gente estar considerando que é água pura, está considerando que é numa pressão a nível do mar. Se você sobe a montanha, portanto diminui a pressão, você vai ter um efeito sobre esses pontos que a gente vai ver daqui a pouco. A questão é que, se a pressão for constante, ou seja, numa determinada pressão constante, a temperatura também vai ser constante enquanto o estado físico muda.
Então vamos prestar atenção nisso, que é uma das partes principais, que nós vamos ter que fazer a diferença entre sensível e latente na forma de calor. O calor sensível vai estar só quando a temperatura muda, o calor latente vai estar quando o estado físico muda. E para uma substância pura, igual a gente vai estudar aqui em física, os dois nunca se misturam. É óbvio que é possível mudar a temperatura enquanto o estado físico muda, mas só para misturas. Especificamente falando de substâncias puras, esse aqui é o que a gente chama de curva de aquecimento. Com, olha só, temperatura de fusão e temperatura de ebulição bem fixos e constantes, ou seja, enquanto derrete, enquanto derrete, não muda a temperatura, e enquanto ferve também não muda a temperatura. Quer dizer, se a água ferve a 100 graus, enquanto tem água líquida ali fervendo, a água não sai de 100 graus. Beleza? Falando desses pontos, ponto de ebulição e ponto de fusão, é interessante que vocês escrevam aí e guardem também que esses dois pontos são características específicas, ou seja, depende do material. Quando eu falei da água, aqueles valores para o nível do mar, de 0 e 100, para fusão e ebulição, é só para a água. Não existem substâncias puras diferentes numa mesma condição de pressão que vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição idênticos. A questão é que ponto de fusão e ponto de ebulição, inclusive nessas condições, servem para a gente identificar de qual material que o corpo é feito, ou seja, são características específicas. E uma outra situação, que é como se fosse uma terceira lei, a apostila você está colocando, que variar a pressão significa variar ponto de fusão e ponto de ebulição. Por isso que a gente se preocupa em dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são fixos. Na verdade vai ter a ver só com qual que é o material que o corpo é formado, mas a gente tem que tomar cuidado que a pressão também tem que ser citada nesse momento. Para uma pressão constante, o ponto de ebulição e o ponto de fusão são específicos. Mas se você mudar a pressão, por exemplo, aumentar a pressão, você aumenta a distância entre esses dois pontos. Ou seja, se você aumenta a pressão da água, você consegue água líquida acima dos 100 graus. Que é exatamente assim que a gente faz quando usa uma panela de pressão para fazer cozimento de certos alimentos. Por que o cozimento lá é mais rápido? Você tem que tomar cuidado que o que faz o cozimento do alimento não é o fato da água estar fervendo, e sim a temperatura que ela atinge. Então, se você pegar uma panela comum aberta no nível do mar, ela atinge 100 graus e não sai dali. A temperatura é constante enquanto muda de estado físico. Ferveu a 100, não vai passar de 100. Só na hora que formar vapor que você consegue aquecer o vapor. A questão aqui é diferente, porque quando você aumenta a pressão sobre esse líquido, você dificulta a formação de vapores e aí precisa esquentar mais para poder formar esse vapor e assim entrar em ebulição. Por exemplo, existem registros que em panela de pressão comum, assim que a gente usa em casa, a gente consegue água a 120 graus Celsius lá dentro, no estado líquido ainda, por isso que cozinha mais rápido. Mesma coisa com o ponto de fusão, né? Quando você pega uma pedra de gelo e aperta, ela derrete mais rápido, porque você aumenta a pressão sobre ela e o ponto de ebulição dela diminui. Desculpa, o ponto de fusão dela diminui. Diminuindo esse ponto de fusão, ela vai entrar em fusão de maneira mais fácil, certo? E por último, a questão é você fazer conta em relação a esses valores de quantidade de calor. Q igual a massa desse calor latente vai te dar a quantidade de calor latente envolvida no processo de mudança de estado. Então agora, gente, já que a gente está juntando, você tem que fazer a diferença. Na hora que a temperatura muda, você vai usar a fórmula da quantidade de calor sensível, que a gente chamou carinhosamente lá em sala de quimicão. E essa aqui, que é o quimilat, para a gente usar na hora que estiver mudando de estado físico. Q igual a MC delta θ, o quimicão, para mudança de temperaturas. Q igual a M vezes lat, o quimilat, para a gente calcular quantidade de calor envolvida nos processos de mudança de estado. E para fechar, esse calor latente é próprio da substância, então o exercício normalmente fornece. Você tem que tomar cuidado, porque para a mesma substância, você pode ter o latente de fusão e o latente de ebulição. E o latente de ebulição sempre vai ser maior do que o de fusão. A questão é que os exercícios te avisam nisso. E aí nos próximos vídeos a gente vai voltar fazendo as questões relativas a esses módulos, beleza? Até mais!